Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso Pô de Graça. E o Pô de Graça ele é muito, assim, como é que eu posso dizer, gente? Muito esperado pelas pessoas, né? E sempre temos alguém muito especial conosco. E hoje nós estamos aqui com Cindy Ohane. Quem é Cindy Ohane? Gente, é pra cá que fala, né? Não sei que hora que você vai estar vendo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Muito prazer, eu me chamo Cindy Ohana. Eu sou diaconisa do Ministério Crescer. Vou me apresentar já de tudo, tá, bispo? Tenho 20 e poucos anos. Faz as contas aí, nasci em 96, de vez em quando eu esqueço, quando eu fiz 18 eu parei de contar. Tenho um filhinho lindo de 4 anos. Sou casada. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. Pô, legal, legal, gente. Já viu que hoje a coisa vai ser muito alegre, muito pra cima, porque é o que a gente percebe de Cindy Ohane, uma pessoa muito alegre, muito pra cima. Mas Cindy, conta aí, quando é que começou a graça a se manifestar na sua vida? Qual foi o momento que você encontrou o favor de Deus? Bispo, então, é uma história muito longa, bastante longa. Mas o momento em que eu fui agraciada por Deus, assim, que a graça começou, a manifestação da graça de Deus na minha vida, foi através das minhas irmãs, que na época tinham, acho que, 11 anos. Se eu não me engano, elas tinham 11, 12 anos na época, que elas me apresentaram, assim, o que que era a graça, né, de Deus. Eram duas meninas, né, Samira e Cibele, gêmeas, que não tinha nenhuma referência cristã dentro da nossa família, porque até então não tinha ninguém. Na verdade, tinha. Tinha minha Dedéia, né? Minha tia Andréia, que vai assistir o Pô de Graça. Ela vai estar vendo eu falar isso aqui, mas ela não morava perto da gente, então a gente não tinha essa influência direta. Óbvio que ela estava sempre em oração, pela família, acredito eu, mas a gente não tinha essa referência direta de uma pessoa cristã próxima da gente, para poder falar assim, não, elas foram para a igreja porque alguém ali, não, elas só vieram, conheceram o Ministério Crescer, não sei através de quem, não sei como que foi o rolê, sei que elas vieram e aceitaram Jesus, vieram aspirantes do Ministério Crescer, e foi através delas que a graça de Deus começou a se manifestar na minha vida, porque eu acredito que desde ali, desde o momento que elas foram ganhas, de quando elas começaram a frequentar a igreja, dali eu acho que o projeto de Deus já estava já todo armado, entendeu? Já tinha já planos pra mim, entendeu? Então, quando eu acho um pouco egoísta falar que começou quando eu passei pelo encontro lá, não, acho que antes disso, Deus já tinha preparado alguma coisa através da vida das minhas irmãs. Já tinha um projeto de Deus na sua vida, né? Cindy, e como é, porque isso o pessoal quer saber, ser filha de Cidim. Então, é uma identidade à parte, né? Porque tem gente que não conhece, não sabe nem meu nome, mas sabe que eu sou a filha de Cidinho. E contrapartida, tem gente que sabe meu nome, mas eu não faço ideia de quem é aquela pessoa, né? É porque a marca que tem de Cidim e Doca é o mundo do funk, é o mundo da festa, da noite. É. E de repente a filha do Cidim se encontra na igreja. Como é que foi isso para você? Você desvincular isso, essa marca que você tem do teu pai, a presença do funk na sua vida, a presença da noite, que eu posso dizer que o funkeiro gosta muito da noite. Como foi isso para você logo de início? Então, na verdade, é uma constância, bispo. Até hoje, ainda tem pessoas que não olham pra mim e ainda conseguem me ver totalmente desvinculada, entendeu? Por mais que hoje em dia minha vida seja totalmente do altar, da igreja, as pessoas ainda, quem é de longe, meu pai, ele é mundialmente conhecido por causa do rap da Felicidade, por causa do filme Tropa de Elite, que a música dele saiu, então muita gente conhece e acaba pesquisando, conhecendo sobre a família dele, e muita gente ainda não conhece a minha vida, entendeu? A parte da vida do meu pai, só conhece ali, não, essa família é do Cidinho, então todo mundo aqui é do funk e tal. Já não é mais há bastante tempo, mas tem gente que ainda me liga. Eu tenho que ficar sempre explicando, não, hoje eu canto só pra Jesus. Tem gente que depois de muito, muito tempo sem me ver, só me viu pequenininha cantando também com meu pai, e hoje em dia me vem e fala, ei, gente, dá uma palhinha. Eu falo, não, agora eu canto só pra Jesus e tô na igreja. Eu falo, glória a Deus, tô na igreja. E daí assim. Então quer dizer que o teu pai influenciou você nessa parte artística também? Tu cantava com ele? Cantava bem pequenininha, com 3 anos já comecei a cantar. Acho que é por isso que eu não tenho vergonha de câmera, não tenho vergonha de microfone, não tenho vergonha de gente, não tenho vergonha de público, de nada. Porque bem pequenininha já comecei. Eu tinha 3 aninhos e meu pai fez a primeira música pra mim, que foi aquele funk da Chupetinha, né? Que ficou bastante conhecido na época. Ganhei bastante dinheiro naquela época, mas eu já não tenho mais esse dinheiro, o pessoal já gastou o dinheiro todo quando eu era pequenininha mesmo. Então, assim, eu já fui muito influenciada pela arte desde muito pequenininha. Pô, muito legal, mas nessa vida do funk, o pessoal assim tem uma forma assim de marginalizar o funk,
porque é como se fosse no gueto, né? Como se saísse da favela e tal, e misturam muito o funk com a criminalidade. Você que tem essa influência do seu pai, da fama que teu pai tem, né? E você sofreu essa influência também da comunidade com a criminalidade? Não, então, eu acho que existe uma separação muito grande. Acho que existe um abismo muito grande entre o funk e a criminalidade. Tem quem queira ser criminoso e cantor ao mesmo tempo. Tem quem queira, mas quem consiga, não tem como, porque a arte está totalmente desvinculada disso. A arte do funk, do rap, do trap, não importa. Tá totalmente desvinculado da criminalidade. Eu não acho que uma coisa tem a ver com a outra. Meu pai, ele canta funk desde que eu me entendo por gente. Mas meu pai não é um criminoso. Ele é um artista. Ele canta, faz as músicas dele. Ele viaja, ele faz shows, ele ganha o dinheiro dele. Sempre sustentou a nossa família através desse meio, né? Que foi do funk. E ele nunca foi envolvido com criminalidade. Ele vai cantar dentro das favelas porque chega lá, ele é um artista. Ele faz o show dele e pega o dinheiro dele e vai embora. Então, ele continua sendo o cantor, ele canta pra todo tipo de gente. Se você conversar com ele, ele diz, eu canto pra gente. Quem me paga, eu canto. Entendeu? Eu não canto pra criminoso, não canto pra policial, não importa quem seja, eu canto pra gente. Me pagou, eu tô cantando. Então, assim, eu não acho que isso interfira diretamente. Eu acho que é uma questão de você, como artista, saber separar o que você quer do que você é. Entendeu? Tem gente que não sabe fazer esse tipo de separação. Se você você tem um foco na sua vida, é isso que você quer fazer. Então, por mais que você seja uma pessoa de dentro da favela, você não pode deixar esse meio acabar interferindo no que você quer viver na sua vida, entendeu? Eu não acho que faça muito sentido a pessoa que eu quero isso pra mim, mas também não dá. Você tem que escolher o que você quer e separar quem você quer de quem você é. Ok, então, olha, uma resposta muito bem direcionada. Mas sabe como é que o pessoal pergunta? A gente fica ouvindo muita coisa. E Pode perguntar à eu vontade, estou vai aqui para responder. perguntar e eu queria saber, nesse meio da sua adolescência, da tua infância, né, no meio do funk, teu pai muito famoso, no auge, você também ali cantando com ele, rolava droga? Então, em comunidade, sim. Em comunidade, sim, rolava muita droga. E eu nunca vi diretamente, porque quando tinha show em comunidade, eu não costumava participar quando era muito tarde. Até porque eu tinha um perseguidor particular, né? Que na época, eu não sei, pode falar o nome? Pode falar o nome, gente? Pode falar qualquer nome? Então, na época, tinha o juizado de menor, que era o Ciro Darlan. E ele ficava muito ali no pé do meu pai. Nossa, Cindy Johanna tem que estudar, Cindy Johanna não tem que estar no palco, Cindy Johanna tem que cantar de madrugada. Ele era juizado de menor. Ele fazia questão de ir na porta do baile que eu estivesse cantando. Hoje eu agradeço ao Ciro Darlan. Era Deus usando ele. Eu não sabia que ele estava me Não protegendo. sabia. Obrigada, Ciro Darlan, se você foi expor de graça. E você chegou a conhecer pessoas que trilharam o caminho do funk, mas se perderam? Muitas pessoas, inclusive, que morreram, que foram presas. Entendeu? Porque Não conseguiram separar as coisas, né? Exatamente, entendeu? Tem gente que acaba se perdendo. Porque não vamos ser hipócritas, a gente vai ser bem claro aqui, colocar tudo em pratos limpos. Existe uma facilidade. Entendeu? Por você estar trabalhando no meio onde você entra dentro de comunidades, você acaba fazendo amizade, conhecendo pessoas, entendeu? Então você acaba tendo uma facilidade. Então tem gente que não consegue vencer essa resistência, entendeu? Essa prova de resistência, que é você estar ali sem se envolver com aquilo ali. Entendeu? Você tá ali para fazer o seu trabalho. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ter esse controle. E aí as pessoas se perdem. Teve amigos, muitos amigos do meu pai, até meu, que cresceram perto da gente e depois terminou preso ou terminou morto, infelizmente, entendeu? Ou então que se perderam no mundo das drogas, pessoa com muito talento, entendeu? Que tinha tudo para poder, sabe, crescer dentro da área ali da música, mas que se perderam. Infelizmente se perdeu. E isso não tem nada a ver com funk, né? Pode acontecer com pagode, Com com qualquer lugar. sertanejo, em qualquer área, o artista pode Qualquer acabar lugar, não só se envolvendo. necessariamente no funk, né? Assim, essa que é a questão, né? Eu acho que é um pouco de preconceito também, quando se trata do funk, sabe, né? Uma coisa que vem de dentro da raiz, assim, da favela. Então, não sei como a gente vai olhar isso aqui, vamos falar que é criminoso, vamos falar que é favelado, vamos falar que é bandido. Então, assim, não é todo mundo, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente nunca viu o cantor de sertanejo sendo preso. Entendeu? Eu já via matérias aí, o que mais sai cantor de sertanejo, cantor de qualquer coisa, todo mundo pode errar. Então, todo mundo tá sujeito a tropeçar e errar. Entendeu? Só que como é o funk, como é algo vindo de dentro da favela, então acaba sendo visto de outra forma. Mas assim, qualquer cantor, de qualquer gênero que seja musical, está sujeito a confundir as coisas e se perder no meio do caminho, né? E no caso, Cindy Johanna estava ali no meio daquilo tudo, cresceu no meio daquilo tudo, vendo as pessoas tanto se acharem como se perder e acabou conseguindo ter um equilíbrio. Mas a pergunta que o pessoal quer saber é, Cindy Johanna,
Já usou droga? Não. Mesmo estando ali no meio, nunca usou droga. Então quer dizer que... Se cigarro for considerado uma droga, sim. Cindy Ohane acabou fumando, né? Fumava cigarro. Só cigarro, mas nunca usou nenhum outro tipo de droga. Não. Ok. Usei assim continuamente, não, já experimentei. Já experimentou, mas não chegou a ficar viciado. Não fiquei nenhuma que eu tenha usado assim continuamente, não usava essa droga. Nenhuma. Já experimentei, mas não era minha praia, não. Qual tipo de droga você experimentou? Já usei lança-perfume e já fumei maconha. Maconha e lança... Não gostou? Nenhum dos dois. E não ficou viciada? Não. Foi uma vez, cada vez que eu fiz foi uma vez só. E achou que não era a sua praia, não era isso? Não era isso. Mas você viu amigas suas? Muitas. Pessoas perto de Eu você? tenho amigas minhas, tem até uma que eu amo muito, muito ela, de paixão. Que eu oro muito pela vida dela, a irmã dela é pastora, o cunhado dela é pastor. E eu sempre estou intercedendo o que eu posso pela vida dela. Sempre que eu lembro, estou orando, lembro o nome dela, eu oro por ela. Pra graça de Deus, a misericórdia de Deus alcançar a vida dela. Ela era uma menina mais linda que tinha na minha rua. Era ela. Era linda, 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 mas hoje ela tá no mundo das drogas. E assim, eu fico com meu coração muito entristecido quando eu vejo ela. Um dia desse eu vi ela na feira, fui na feira, eu vi ela, eu abraço muito ela, beijo muito ela, que eu creio muito de todo o meu coração na libertação dela. Mas assim, eu tive amigos meus de infância que eu vi se perder no mundo da droga. Entendeu? Então, assim, desde muito cedo eu já sabia que não era o que eu queria. Eu acho que a fase de experimentar foi porque a gente acaba sendo muito influenciado. Assim, eu acho que esse discurso de, ninguém influencia ninguém a nada, é um discurso muito mentiroso. Influencia sim. Você tá ali no meio, você tá acaba no meio querendo... ali, Quando você tá no meio ali, todo mundo fazendo, oferecendo, e vambora, faz aqui também, então você acaba fazendo, é verdade, faz mesmo. Entendeu? O negócio do jovem, não, se o jovem for cabeça, não faz nada, tiver bêbado, aí que faz. Entendeu? Bebeu, a pessoa já oferece, aí que faz. Então, assim, foi muito aquela coisa influente, vambora, vamos fazer, né? Fiz também, mas não... E nesse período, assim, antes da sua conversão, antes da Cindy Ohane em Cristo, quem era a Cindy Ohane? Ai, bispo, muito complicado. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 15 anos, né? E esse período da separação dos meus pais foi um período muito difícil mesmo. Porque criança, eu era uma criança muito controlada. Meu pai era muito, muito super protetor. Daqueles que ficam medindo short com palmo. Meu pai era de complicado, eu não podia nada. A primeira filha, menina, também acredito que era uma nova experiência para ele. Ele não sabia o que fazer com essa menina aqui agora. Eu deixo namorar? Não deixo? Deixo eu sair? Não deixo? Como é que eu faço, né? E quando a gente cresce, a gente não tem uma base, né, assim, cristã, então tudo é muito normal, sabe? No meio de uma família que não é cristã. Então, assim, o meu pai, ele não ficava pensando nos princípios bíblicos que eu conheço hoje. Não pode isso, não pode aquilo, porque você vai ferir o princípio cristão. Não tinha isso, assim, eu podia namorar, mas não, era porque ele achava assim, não, vai se perder, vai engravidar e tal, era por outros motivos. Era aquela cultura, né? Isso, era dessa cultural, cultura, era um isso aí. cultural que ele aprendeu com os pais. Isso aí, ele aprendeu com a minha avó, e a minha avó foi passando ele vendo essa criação, minhas tias sendo criadas assim, ele queria que eu fosse criada igual minhas tias foram criadas, mas eu era um pouco da pá virada, né? Então dava trabalho pra caramba pro meu pai. E aí, quando eles começaram esse processo de separação, eu meio que vi uma brecha pra minha liberdade. Entendeu? Eu falei, agora é o meu momento. Meu pai e a mãe estão se separando, meu pai tá meio jupirado, né, da cabeça, pro lado dele, minha mãe, por sua vez. Minha mãe tem 4 filhos com meu pai, né, 5 filhos, que meu irmão Diego também é filho do meu pai. E aí, eu olhei essa oportunidade e falei, é agora. Minha mãe nunca tinha trabalhado, ela dedicou a vida dela para cuidar de todos os filhos e da casa. A vida dela era totalmente dedicada para isso. Ela não tinha trabalho, ela parou de estudar cedo, ela dedicou a vida dela para poder cuidar da casa. Então, a minha mãe, quando eles se separaram, minha mãe ficou literalmente sem eira nem beira. A gente tinha uma casa, né? Graças a Deus, a gente tinha aquela casa que estava no nome da minha mãe, então a gente ficou com a casa, mas a gente não tinha um meio para poder a gente ter recurso para viver, e meu pai e minha mãe com briga, e meu pai também ficou um pouco irresponsável em relação a essa parte, entendeu? E aí também tava mais pro lado dele lá, a gente também, por nossa vez, estava magoada com ele, não queria procurar, entendeu? Ele para poder pedir ajuda nem nada. E foi uma fase muito complicada, mas aí minha mãe se levantou, né? Mãe é mãe. Ela, vamos arrumar um trabalho e vambora. Ninguém vai passar por dificuldade aqui, não. E aí ela arrumou um trabalho no shopping, vendedora, só que shopping é muito sacrificante. Quem trabalha em shopping, que tá assistindo aí, sabe, né? Shopping é escravidão. Que é isso,
Shopping, você trabalha, nunca para. Você trabalha feriado, você trabalha dia finado, você trabalha domingo, você trabalha... Todo dia você trabalha Natal, trabalha Ano Novo. Então, assim, minha mãe trabalhava muito, muito pra conseguir manter o emprego dela e a gente ter o que comer, o que beber. Entendeu? Então, assim... ela não tinha muito tempo para poder tomar conta da gente. Então, eu fiquei responsável de ajudar a olhar minhas irmãs, entendeu? E virei meio que a responsável do lar, né? Da casa. Eu meio que tive que ser forjada no fogo. Eu tive que amadurecer muito cedo. Até uma semana atrás, eu era uma menina que não podia ir em Madureira sozinha. Se eu tivesse que ir em qualquer lugar, meu pai ligava pra Sula Táxi, falava, por favor, um táxi. Eu entrava no táxi e ia nos lugares. Quando eu casei, eu não sabia como chegava na Barra. Eu fui pra uma entrevista na Praça do UOL, fui parar lá no Flamengo. Eu não sabia fazer as coisas. Porque eu tinha meu pai que chamava um táxi, eu entrava dentro e ia. Essa era a minha vida, quando eu era pequena. E aí, mas meu sonho não era, essa vida pra mim não era nada. Entendeu? Eu queria era ser igual muitas amigas que eu tinha, que podia fazer tudo, que podia sair a hora que fosse, que podia conhecer os bailes de morro, ia ir pra favelas, ia pra shows, ir pra casa de show sem meu pai. Eu queria, tudo isso era o que eu queria. Mas uma pergunta você acha que a separação dos seus pais influenciou as suas decisões? Muita coisa. Tu acha que a separação influenciou as suas decisões em muita coisa? Muita coisa. E depois dessa separação, tu viu que o teu pai não voltou mais, né? Ele não volta. Você assumiu essa responsabilidade de cuidar das irmãs, porque você era mais velha, era isso? Era mais velha. Né? Isso E aí. nesse cuidado das irmãs, você achou que roubou algo que você poderia ter se caso o casal continuasse junto? Tu acha que Sim. perdeu alguma coisa ali? Sim, acho que sim, bispo. Porque assim, eu tive que, foi o que eu falei, acabei sendo forjada no fogo. Eu tive que amadurecer, pular algumas fases, entendeu? Tive que pular algumas fases, algumas coisas que eu poderia ter me dedicado, que eu poderia ter feito. Eu não fiz porque naquele momento ali a minha mãe precisava mais de mim do que eu mesma. Entendi. Entendeu? Eu pensava mais na minha mãe. Eu falava, não, eu tenho que parar a minha vida, porque agora minha mãe tá voltando a se encontrar. Ela vai saber o que é trabalho, sabe? Minha mãe também perdeu uma fase muito grande da vida dela. Minha mãe fez um sacrifício muito grande pra poder cuidar da gente. Então eu achava que, tipo assim, meu sacrifício era muito mínimo. Entendeu? Na frente de tudo que minha mãe já tinha feito. Minha mãe não perdeu a juventude dela só pra mim. Ela perdeu pro Diego antes de mim, ela perdeu pra mim, ela perdeu pra Sandy, pra Cibele, pra Samira, pro meu pai. Entendeu? Ela cuidou da gente a vida toda. Então o que era agora essa temporada até ela se adaptar? Entendeu? Só que aí eu deixei de ser adolescente que era pra eu ser naquela época. Pra poder ser a cuidadora ali das minhas irmãs, da casa. Eu tentava... Minha mãe tá trabalhando, vou arrumar a casa, vou deixar tudo pronto, vou deixar tudo limpo, vou deixar minhas irmãs ok. Minha avó já era uma senhora, né? Então, assim, minha avó ajudava muito, sempre ajudou muito minha mãe, mas a minha avó já tava uma senhora. Então, eu tentava ajudar, assim, no que eu podia, para poder deixar tudo ok, pra minha mãe chegar e não ter trabalho, entendeu? Ela já tava vindo do trabalho, cansada, uma coisa que era nova pra ela. E eu queria ajudar ela. Então, eu fazia com gosto ali tudo. Mas, em contrapartida, eu sentia que minha mãe achava que tava me devendo alguma coisa. Eu fui um pouco covarde também, porque minha mãe achava, assim, como se ela estivesse me devendo alguma coisa por eu estar sendo tão boa pra ela naquele momento. E aí ela começou a fazer coisas que meu pai não fazia, entendeu? Ela, tipo assim, se eu quisesse sair, ela deixava. Parece assim, pô, a menina trabalhou o dia todo, me ajudou. Uma recompensa. Entendeu? Isso, sabe? Eu me aproveitava, entendeu? Um pouco dessa situação. Então foi quando eu comecei a sair, e aí eu comecei a ter mais liberdade pra poder ir pra outros lugares, comecei a conhecer muitos lugares, conhecer muitas pessoas, entendeu? E quando eu fui perceber, eu já era a minha vida, já não tinha mais a vida da filha da Cíntia, já era só a vida da Cindy. É como se eu não devesse mais satisfação a ninguém, vivendo minha própria vida, segundo meus princípios que eu criei na minha cabeça. Nunca pensou em seguir a carreira artística igual o seu pai? Então, bispo, o meu pai pensou, né? Assim, eu tenho meu pai, ele é um profissional incrível. É a pessoa que eu mais admiro, assim, na vida, né? Meu pai, ele pra mim é um herói. Independente dos percalços da vida, né? Já aconteceram muitas coisas, né? A vida de ninguém é perfeita, como na novela do Valci Carrasco, né? Ninguém é igual aquela família do comercial da Margarina Qualley, né? Mas meu pai, pra mim, assim, sempre foi o cara. Mas não pra eu seguir... querer ser, sabe? Sempre admirei muito, amo meu pai, é meu herói da minha vida, mas não pra ser igual a ele. Eu não queria esse sonho de cantar funk, de ingressar na carreira. Eu tinha todas essas oportunidades, entendeu? Todas essas portas abertas pra poder ir, fazer acontecer. Enquanto eu era muito pequena, eu ainda queria, me empolgava com a situação. Depois que eu fui crescendo, não era isso que eu queria. E religião, Cindy? Então, né? E religião já é uma outra fase da vida, que acaba encaixando com a fase que a gente parou, né? Onde eu parei de contar sobre a minha vida. Nessa fase de sair, conhecer, eu fui conhecendo pessoas, né? E me envolvendo com pessoas. E me envolvi com uma pessoa
que quando eu era bem pequenininha, voltando aqui um pouco para poder fazer sentido, ia muito pra igreja católica, mas a minha família, da parte do meu pai, sempre foi contra a igreja católica, entendeu? Minhas primas, a minha madrinha, ia muito pra igreja católica. Então, a missa domingo de manhã era essencial, a missa das 9. E todo mundo tinha que fazer catequese, fazer primeira comunhão, direitinho, pra poder tomar hóstia, tudo isso. Então, pequenininha, essa foi minha vida. Fui batizada na igreja católica, frequentei a catequese, era católica até então. Aí, um pouquinho mais velha, eu conhecia a igreja evangélica, mas eu era criança. Eu só gostava de ir por causa das músicas. Eu gostava de cantar louvor. Então, eu ia por causa das músicas e tudo mais. Eu conheci o pastor Augusto, sou apaixonada, amo muito ele. Entendeu? Uma bênção. Foi ele que me apresentou, assim, né? Tentou ali naquela minha fase menorzinha. Mas eu era criança para poder conseguir entender bem, né? A profundidade, assim, de fato, o evangelho. Eu não conhecia. Era tudo muito superficial. Eu gostava dos louvores, eu gostava de estar ali, gostava das pessoas, entendeu? A motivação era errada, mas era o lugar certo com a motivação errada. Mas como foi muito pouco tempo para poder eu entender, então eu também me apeguei muito, entendeu? E aí eu era qualquer coisa. Eu não tinha preconceito com religião nenhuma, ainda não tenho, respeito todas. E nós não tinha religião, não tinha aquela religião que eu, não, sou isso aqui, não tinha. Até eu me envolver com uma pessoa, né? Eu tinha 18 anos e eu me envolvi com uma pessoa que ele era espírita. A princípio, eu não sabia que ele era espírita. Mas eu fiquei com ele, a gente começou a ficar, né? Aquela ficada aqui, ficada ali e tal, aquela cultura bem natural do mundo. E quando a gente foi perceber, a gente estava morando junto. Já tinha gaveta na casa dele, já dormia mais na casa dele do que na minha. Estava dentro da família. A mãe dele super me adotou, me abraçou, toda a família. E toda a família dele era envolvida com o espiritismo. E foi onde eu comecei a frequentar também, entendeu? Então eu era só frequentante, né? Eu ia, de vez em quando, tinha uma gira aqui, uma gira ali, eu participava. Aí daqui a pouco eu comecei a ir um pouco mais cedo pro barracão e tava ajudando a arrumar as festas, entendeu? Tinha festa aqui de Herê, vamos lá mais cedo para poder ajudar. Já prometi uma boneca, prometi uma chupeta, prometi um guaraná, entendeu? Foi começando desse jeito e eu fui me envolvendo aos poucos, entendeu? Não, assim, fui iludida, não, entendeu? Eu sabia o que estava acontecendo, eu tinha total consciência do que eu estava fazendo, onde eu estava me envolvendo, entendeu? Sempre com muito respeito. E eu fui e comecei a participar, e eu quis participar, queria participar da religião, de tudo que estava acontecendo, me interessei, comecei a participar daquilo. E conheci o pai, né? O pai de santo, que era o dono lá do barracão, tudo. E eu estava super envolvida, entendeu? Aí ele conversou comigo, falou assim, se você quiser ficar, a gente tem que fazer tudo bem direitinho. Você tem que procurar saber quem é o dono da sua cabeça, né? Tem que para colocar essa quartinha aqui no terreiro, você tem que fazer o santo, tudo direitinho. Foi me explicando, né? Eu tinha que fazer uma consulta com o santo para poder saber quem era o dono da minha cabeça, para poder preparar a festa. Tudo isso eu já estava fazendo, já estava começando já a caminhar. Eu já colocava roupa, tá? Já me vestia, mas eu era como se fosse EQED. Eu só cuidava, entendeu? Botava minha saia. Nunca recebeu nenhum Não, espírito. não recebi nenhuma entidade. Eu era como EQED. Eu cuidava do santo da minha ex-sogra, entendeu? Eu cuidava, ela virava e eu que cuidava, eu que servia, entendeu? Então eu tava ali para poder... Só te fazer uma pergunta aqui. Nesse período dessa experiência, né, com essa religião, você sofreu alguma crítica? Alguém achava que você estava sofrendo uma lavagem cerebral? Ah, com certeza. As pessoas criticavam a tua atitude ou abraçaram você Não, como assim, coisa normal? dentro da minha família, eu fui um pouco criticada, Eles não entendeu? achavam que você estava indo para um A caminho minha não mãe, muito principalmente, falava que isso era um absurdo. Entendeu? Minha mãe, não, isso é um absurdo. A gente nunca foi vivida com essas coisas. Isso aqui, a gente nunca foi desse negócio de religião. Achava um absurdo. Mas fora, não. Todo mundo super... fora da tua família. É, e a assim, tua família achou amigos. estranho porque ela criava uma cultura católica Isso com aí, ela ali isso aí. e avesso a qualquer outra religião, porque tinha Exatamente. tudo um credo. Exatamente. E você estava indo para um lado que eles não achavam legal. Sim. Né? Sim. Não O achava meu legal. pai, na verdade, meu pai sempre foi mais ligado ao espiritismo. Ah, então. Entendeu? Mas pro teu pai, então, Da tá tudo minha certinho, família em torno. beleza. Pro meu pai tava ok. Pra Tava minha ótimo. mãe A tua era um absurdo. mãe que achou que aquilo podia Isso mudar aí. contigo. Pra minha mãe era um absurdo, pro meu pai estava ok. E pro resto do mundo estava ok também. Super abraçada, super Não vamos havia lá. erro nenhum. Nem erro nenhum. Era uma Erro nenhum. crença Não, era uma normal, crença. como qualquer outra crença. Exatamente. E quando Exatamente. você deixa eu fazer essa pergunta para não ter nenhuma dúvida aqui para o nosso público, quando você resolve
aceitar outra crença. Como é que foi isso? Assim, Aí eu fui bem criticada. Porque você muda assim da água para o vinho, mais ou menos. Você sai do espiritismo e vai E foi interessante eu pro evangelho. falar sobre da água por vinho, porque foi literalmente da água por vinho. Eu vi na porta da igreja uma confusão, né? Eu era muito barraqueira, nível assim, eu brigava por qualquer coisa. Se eu saísse numa noite, era 5 brigas. A minha amiga ficava assim, Cindy bebeu seguro o Hulk, era assim. Mas você não era barraqueira porque você era espírita, não. Você era barraqueira porque você já era barraqueira. Não, antes de ser espírita, eu já era barraqueira, bicho. Eu era barraqueira barraqueira da vida, de criança até eu conhecer a Cristo e ser liberta. Eu sempre fui muito barraqueira na minha vida. Eu arrumava briga a troco de nada. Eu também eu tinha muita influência masculina, porque eu brincava muito mais com meninos. A minha rua era aquela rua que poucas meninas, muitos meninos, entendeu? Na minha parte. A minha rua é uma rua grandona. Então a metade dela, a metade que eu morava, era muitos meninos. A lei do mais A outra forte. metade da rua tinha meninas pra brincar também, que eu, depois de mais velha eu fui me envolvendo mais com as meninas, que são lá minhas amigas de infância, mas eu brincava muito com os meninos, meus 2 vizinhos, aí na frente também era vizinho, aí do lado era vizinho, do lado do outro era vizinho, tudo homem, e eu brincava muito com eles, entendeu? Então assim, eu era muito bruta, brigona, soltava pipa, esse era meu jeito. Então conta esse episódio aí da porta da igreja, que você chegou lá na porta da Aí igreja. eu vim na porta da igreja, eu já era espírita. Você já era Já espírita? era, sim, essa já era, eu não tinha feito santo, mas essa era a minha crença, era onde eu queria ficar. E aí eu vim na porta da igreja poder arrumar briga. Porque as minhas irmãs, como eu falei aqui, que elas foram, o princípio do caminho foi nelas, porque isso aí foi tudo acontecendo interligado, foi tudo meio que ao mesmo tempo. Enquanto as minhas irmãs estavam aqui, eu estava no espiritismo. Entendeu? Por isso que eu falo que quando eu estava lá, a graça do Senhor já estava sendo estendida sobre mim, entendeu? Eu tinha algo preparado para acontecer. E aí aconteceu um episódio com a minha irmã, com uma das minhas irmãs gêmeas, com a Samira, que ela chegou em casa, elas nunca levaram problema da igreja para casa, porque elas conheciam a família, assim, todo mundo é muito barraqueiro. Chegou Se a gente com chegar problema em aqui casa, chorando, porque família... alguém falou um pouco mais ríspido, a gente já vai entender. E por que tu maltratou? Porque tá achando que tá largada, que tá sozinha? Então vamos lá resolver. E foi justamente o que aconteceu. Na primeira coisa que eu vi a Samira chorando com a Cibele, conversando, elas sempre muito amigas. Quando eu vi a Samira conversando com a Cibele chorando, eu falei, o que tá acontecendo? Ah, sim, de nada. Abre a boca e fala o que tá acontecendo. Ah, porque a fulana não gosta de mim, porque não sei o que. Eu falei, como é que é? A gente vai lá é agora. Levantei do jeito que eu tava e vim aqui na porta da igreja uma briga. Falei, eu quero a que maltratou minha irmã, bota ela aqui fora. Vou pra resolver. Tava pronto pra rodar a baiana. Sim, bispo, sim, literalmente. Não tem igreja, não tem ninguém. Bota ela aqui fora que a gente vai resolver. Que aqui é de mulher pra mulher marisa. Que isso? Que isso? Misericórdia, taca fogo nela. Aí... Mas chegou pronto, chegou... Cheguei pronta. Aí quem saiu foi o... Tudo bem, filha, você que é irmã delas? Aí eu falei, eu venho aqui que eu quero saber, pastor, quem é que tá fazendo isso aí com as minhas irmãs? Aí você falou, você veio no culto visitar a gente com uma calmaria? Esses dias, rapidinho, abri um parênteses, eu tava vendo uma menina numa rede social postando, ela falando assim, truques psicológicos, né? Ela estuda psicologia, e ela tava falando, truques psicológicos pra você deixar uma pessoa que quer brigar com você desconfortável. Como que você vai deixar a pessoa desconfortável? A pessoa, ela vai vir muito agressiva pra cima de você, você vai olhar no fundo dos olhos dela e vai falar, tá tudo bem? E aí você tira as armas daquela pessoa. Porque ela tá esperando uma reação sua, né, pra poder alimentar aquela briga. Quando ela falou isso, eu lembrei exatamente daquele momento. Eu cheguei assim, pronta pra arrumar um problema. Eu assim, tá tudo bem, filha? Você que é irmã da Samira Cibele, pronta. Aí eu fiquei murcha. Gente, eu não sabia que eu tinha esse dom psicológico. Fiquei murcha. Não sabia. Aí você falou, eu vi o nosso culto. Eu falei, não, bicho, eu nunca vi não, entendeu? Eu tô muito chateada com o que tá acontecendo aqui. Samira e Cibele não são sozinhas, elas são crianças, vêm pra igreja sozinhas, mas elas não são sozinhas. Elas vêm porque a gente acha que é um caminho legal pra elas seguir. Elas gostam de estar aqui. Agora, maltratar as meninas, não sei o que, conversando. Aí o senhor falou assim, olha, alguém já convidou ela pro encontro? Aí todo mundo ficou calado. Aí você, então você vai vir pro encontro com a gente. Aí eu falei assim, por que encontro? Vim pra arrumar briga, bicho, por que ir encontro? E aí o pessoal começou a me explicar o que era Campa Dentro, o senhor me fez o convite. Eu nunca tinha vindo nem no culto aqui, né? Até então. E aí o senhor me fez o convite para poder vir pro Acampa Dentro. Mas eu te confesso uma coisa, eu não usei a psicologia. Usou, bicho. Eu usei o que a Bíblia diz, que o mal se vence com bem.
Foi assim que o senhor venceu, porque aquele dia eu cheguei aqui muito pronto pra poder arrumar uma briga e sair Tu veio do mal, tu veio do mal. Vim muito do mal. Mas como falando bem... Isso aí. Aí fui pra casa naquele dia mais calma, o senhor conversou comigo, né? E ficou tudo esclarecido, não era nada daquilo que eu vim imaginando, ficou tudo ok. E aí eu fui pra casa e depois daquele dia começou aquela guerra, assim, né? Uma corrida contra o tempo. Aí o Vitor, né? O Hélito, na época, o Diácono Vitor, o Diácono Hélito, junto com a minha filhada, né? Que era aspirante também, a Johanna, e a Samira e a Sibeli. Eles 5 começaram a ficar em cima de mim, eles fizeram desafio, você vai ficar tanto dia sem beber. Eu te desafio, Deus vai fazer você ficar sem beber, não sei o quê. Na época eu trabalhava num bar, né? E você vai. Só que aí eu estava preparando uma festa. Depois do mês de fevereiro, né? A gente ia fazer a festa para poder fazer o santo para mim, entendeu? Tudo isso ia acontecer depois do carnaval. Passou o carnaval, a gente ia começar a fazer então, as coisas você já todas. estava pronta para poder, assim, entrar de cabeça no Isso aí. espiritismo, onde você ia fazer o santo, se preparar para o santo, pessoal. Isso aí. Aí você tem que fazer uma obrigação, tudo direitinho, tem que fazer uma obrigação. É tudo muito certinho, né? Aí quem pediu isso foi a tua ida na igreja para arrumar barraco. Isso aí. Eu fui na igreja para poder arrumar barraco. Jesus te deu uma banda. Me deu uma banda, literalmente. Uma banda, perdi feio. A graça, glória a Deus. A graça é tremenda. Isso aí. Aí quando eu cheguei, mais ou menos uma semana antes do encontro, aí o Vitor foi lá em casa, né? O Diácono Vitor foi na minha casa, com a Samira e com a Cibele. Já moravam lá, foi levar elas em casa, né? Que ela era criança, ele era discipulador delas, foi levar elas lá em casa. E aí eu tava lá no portão, sentada. Eu tava bebendo, e aí, vai pro encontro ou não vai? Não, tu vai, vou pagar o teu então, porque eu comecei a dar desculpa que eu não tinha dinheiro. Não vou não, que eu não tenho dinheiro, que eu tô dura, então não vai ter como eu ir não. Aí eu falei, então esquece esse negócio. Aí ele, não, então eu pago, se você for eu pago. Eu falei, tem certeza? Tenho. Eu fiquei sem saída, né? Então tá bom, vou ver se aí eu vou e tal. Vou falar com fulano, que na época eu era casada com fulano, casada não, era juntada. Morava com esse fulano que era também do espiritismo. E aí eu falei... o pastor me chamou, né? Que o senhor era pastor na época. E também o pessoal da igreja tá me chamando. Os jovens lá da igreja estão me chamando pra poder ir no encontro. Eu quero ir. Falei, né, pro rapaz. Ele, não acho legal não. Confundir as coisas, entendeu? É melhor a gente ficar no nosso canto aqui, vai escutar ofensa lá e tudo mais. Então é melhor a gente não ir, porque sabe como é que é o pessoal de igreja? Ofende, vai querer falar da nossa religião, não vai ser legal. Onde que é? Eu falei assim, Papucaia. De lá... muito longe, era longe a beça. Aí, não, Débora, é muito longe, a gente vai lá pra longe, não tem nem como voltar, se a gente quiser vir embora, meio do caminho é que faz. Não sei o que, não concordava de jeito nenhum. E eu fui dormir pensando naquilo, eu fiquei aquela semana dormindo pensando naquilo. No dia de ir, eu acordei, e meu primo, o Jean, ele é irmão dessa aspirante Johanna, que também era daqui, na época. Aí ele falou assim, Cindy, a Johanna me chamou pra ir, se tu for, eu vou. Aí eu falei pra ele, se tu for, eu vou. Um empurrando então, pro outro. Isso aí, então bora. Aí bora. No dia, bicho, no dia. Até o dia a gente não ia. Porque eu falei, ok, né? Ele tá certo de chegar lá, eu sou espírita, aí vai falar um monte de coisa. Ah, que é demônio, sai, que é macumba, não sei o quê. Então, melhor não. Só que no dia o Jean falou, se tu for, eu vou. Aí eu falei, se tu for, então eu vou. Então, aí a gente ficou nessa, né? Só que eu fumava, bispo. Fumava muito, acendia um cigarro no outro. Era surreal. Fumava assim, um maço de cigarro e meio por dia, entendeu? De repente, se estivesse bebendo, fumava mais, porque a cerveja também entrou na minha vida muito cedo. Foi mais difícil para poder largar a cerveja do que o cigarro, inclusive. Então, assim, eu fiquei pensando, como que eu vou sobreviver lá 5 dias sem fumar? Não vou sobreviver. E como eu tava indo, mas não querendo muito ir... foi pelo desafio. Isso aí. Aí eu aceitei o desafio do Jean, mas não estava querendo ir 100%. Então eu usei o cigarro como um subterfúgio para poder não chegar no encontro. Não, eu não consigo ficar sem fumar. Isso aí. Peguei 5 maços de cigarro, empilhei assim, 5 maços, um em cima do outro. Botei no cantinho da minha mala, fui com um no bolso, arrastando minha mala até a igreja, caminhando. Quando eu cheguei lá, fumando meu cigarro, aí vamos arrumar não sei o que lá. Cheguei com a minha cara bem fechada. Aí no dia tinha que colocar uma pulseirinha. Eu já comecei a arrumar problema. Eu tenho alergia, não vou botar pulseira não. Tem alergia nenhuma, não, mentira. Tenho alergia, não posso botar pulseira nenhuma. Abraço não, sim, mas tem que botar porque tem que identificar. Não vou botar pulseira nenhuma não. Se quiser que eu vou é sem pulseira. Se os amigos meus vissem dizer eu ia me comportando como se o evento dependesse de mim. Eu não entendia até então que era eu que dependia, a minha vida que dependia totalmente daquele evento.
do Deus que estaria naquele evento. Eu não entendia isso. Na minha cabeça, eles que precisam que eu vá. Não sou eu que preciso ir para poder ter uma mudança. E aí eu comecei a ficar muito rebelde no dia de ir, né? Chamei e falei assim, olha só, eu fumo cigarro, como é que vai ser? Aí, sim, de cigarro não pode. A minha irmã, tadinha, Cibele, ela sempre foi muito meiguinha, sabe? Assim, desesperada. Cindy, por favor, Cindy, não arruma barraco, não. Fica à direita. Aí eu, não, se não levar meu cigarro, eu vou lugar nenhum. Então, bora, vou pra casa e tamo, dá minhas coisas. E o rapaz também tava indo, tá? O rapaz também tava indo Então, junto. os dois espíritos estavam indo pro encontro Sim, da igreja evangélica. E levando também o cigarro dele, e levando o meu. Também Cada um com o fumava, teu, não vem fumar meu cigarro aqui, não. Era assim, eu era egoísta, eu não vou dividir com ninguém. Aí tava levando o meu e levando o dele. Era um problema, né? Chegou lá e o rapaz falou assim pra mim. Não, aí uma moça, né? Foi a missionária Sara. Na época ela era também líder do evento. Aí falou assim, tá, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o pastor Felipe e a gente vai resolver isso agora, tá? Você ficar calma aqui. Tá bem séria assim que ela era, né? Você ficar calma aqui então, que a gente vai resolver isso aqui. Que ela não deitava pra mim não, né, a Gleica? Aí eu falei, então tá, então eu vou esperar. Aí ela foi, chamou ele, aí eu falei, ó, se eu não levar meu cigarro, eu não vou, que eu sou fumante. Não vou conseguir passar 5 dias sem fumar. Ele falou, pô, pode levar. Falei, oi? Não, pode levar. Você tava já falei acalmado, já com o pra bispo. voltar pra casa contando que é de proibir. Já falei com o bispo, tá tudo certo, pode levar. Eu falei, pode levar, esse pessoal não tá aí bem. Essa igreja aqui não sei não, Cibele. Ih, essa igreja não tá legal. Você entendia que a igreja não aceitava a gente fumando. A tua visão do evangelho era totalmente deturpada. contrária. Né? Primeiro que ser espírito, eles não vão querer porque eu sou espírito. Sou fumante, eles não vão querer que eu sou fumante. Aí, de repente, é como se fosse uma aceitaram exclusão. você com tudo. Eu acreditava na exclusão que hoje as pessoas pregam na internet. Porque hoje, as pessoas pegam o evangelho e deturpam o evangelho na internet. Eles pregam o evangelho, as pessoas que não são crentes, que querem ensinar o crente a ser cristão. Porque é isso que acontece na internet. A pessoa não é crente, pega um versículo isolado da Bíblia e quer ensinar o crente a ser cristão. Se a pessoa sabe tanto da Bíblia, por que não vive ela? Isso é uma verdade. Entendeu? Então, assim, eu era dessa manada, dessa galera que olhava de fora, entendeu? E eu julgava segundo a minha perspectiva de vista. Eu tô vendo aqui, eu concordo com fulano, concordo com ciclano. Eu acho que o evangelho exclui, que não ama, que não sei o quê. Eu era essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu já não queria ir com esse medo já dessa exclusão, entendeu? E aí, no fim das contas, liberaram, pode levar o seu cigarro. Mesmo você aí com aquela visão que não seria aceito, foi aceito. Mas eu não queria ir, bispo. Então, assim, na minha cabeça, tudo era motivo pra poder eu duvidar. Aí eu já comecei assim, pô, um evento. O problema é que eu não podia levar o cigarro. Então, agora eu já podia levar o cigarro. Aí eu criei outro problema. Falei, pô, uma igreja que deixa a pessoa aí fumando cigarro é um absurdo. É um absurdo. Então tá tudo errado. Se não deixa um absurdo. Se deixa um absurdo, fica complicado, né? É um absurdo. Como é que pode? Uma igreja vai deixar levar o cigarro pro encontro? Tá tudo errado. Essa igreja aqui não sei não. Aí eu me enquadro dentro do pessoal que tá de fora, entendeu? Não, é um absurdo, porque eu acho que o crente, ele não tem que aceitar esse tipo de coisa. E quando o crente não aceita... o crente tá excluindo. Se aceita, não é crente coisa nenhuma. Mas isso aí, é desse jeito aí. Se você não aceita, você não é crente. Porque tem que aceitar, porque tem que amar. Mas se você aceita, é um absurdo. Porque você é crente. Na Bíblia diz que o crente não pode fazer isso. Isso aí. Você tá entendendo? Entendi. Aí eu fui e falei assim, não, é absurdo e tal. Mas aí não tinha mais saída. Eu já tava ali, tava tudo pronto. Entendeu? Até o rapaz já estava com vontade de ir e eu tava arrumando problema. Mas aí, no fim das contas, ele ia. O Jean, que falou que ia, meu primo, que eu sempre fui muito colada com ele, falou que ia. Todo mundo tava indo, então vambora. Aí a Cindy foi pro encontro, né? Foi pro encontro que o pessoal chamava de metanoia. Isso é, acampa dentro metanoia. Acampa dentro metanoia. E aí que aconteceu tudo isso. E a Cindy foi acreditando que ia dar em alguma coisa, ou a Cindy confiava que podia ser transformada. Qual é a ideia da Cindy nesse encontro? Para a Cindy, o que era? Eu fui, ser bem sincera, baixas expectativas. Quase zero. Quase zero mesmo. Porque assim, eu não fui para poder receber a transformação que as pessoas apresentavam pra gente quando convidavam a gente. Eu não estava disposta a isso, entendeu? Eu não fui com o meu coração voltado para isso. Eu fui, como eu falei aqui pro senhor, eu fui porque o senhor fez o convite. Ah, beleza, vamos lá, vamos tentar. Aí, tempo de carnaval, eu não ia poder sair mesmo, entendeu? Pra lugar nenhum, ia ter que ficar
bonitinha ali, me resguardando, já começando ali já, né? Porque, na verdade, você vai se preparando para o santo. Então, Isso você aí. não vai poder curtir o carnaval, até por Isso. causa daquele quesito da quaresma, essas coisas todinhas. Então, assim, eu não ia poder mesmo sair. Eu falei assim, quer saber? Então, vambora. Aí, assim, o rapaz que eu tava na época morando, decidiu ir de uma hora pra outra. Falou até então que não ia. Ele foi o primeiro que julgou a situação, né? Falou que não iria. Aí, depois que eu decidi, será? Então vamos. Ele falou, vambora, então vambora. Isso Aí, é o quando eu voltei poder. atrás de não querer mais, ele já queria ir. É Então, o poder da influência. Na É. verdade, aí não ia, você foi influenciado aí, ele acabou sendo influenciado também para ir. aí, quando eu desisti, ele já tava super afim de ir, mala pronta. tá Aí, meu primo, que envolvido. eu era super colado, tipo assim, eu fui, pra ser sincera, pensando assim, vai ser mó zoação. Entendeu? A Vai galera ser mó toda vai zoação, tá vai lá, a geral. turma toda. E há muita gente de próximo de onde a gente morava ali, né? Na região ali do 15, na Cidade de Deus. Então, muita gente dali iria. E a gente tava empolgado assim, vai ser mó zoação, vamos zoar tudo e tal. A gente não tava indo nada de negócio de você mudado, você transformado, nada disso. A intenção inicial não era essa. A gente tava indo pra poder zoar mesmo, pra poder tacar fogo no negócio. Sair da comunidade para um Isso lugar aí. diferente, lá Isso a gente aí. arrebenta. E falaram que ia ter piscina, campo de futebol, entendeu? Vai ter piscina, sala de jogos, campo de futebol, tem uma cachoeira lá dentro, passa um riacho, a gente ficou doido, vambora. Então, não sei o que lá, entendeu? Então, isso que acabou dando uma animada, assim, entendeu? Só que quando eu lembrava que a maior parte do tempo ia ser culto, que eu não entendia, né, a diferença da hora das administrações. Falava, vai ser culto, o pessoal não vai deixar fazer nada, entendeu? Vai ficar tudo alguém ali querendo controlar, e isso me desanimava. Aí eu tava, então não vamos não, e tal. Só que aí os meninos empolgados, né, com essas situações que falaram que ia ter, tudo isso lá, acabou que eu cedi e fui. Então não fui com a expectativa de mudança, eu fui porque eu queria zoar, e tava ali já com a mala pronta, tudo pronto, então vambora. Deixaram eu levar meu cigarro, então eu vou ficar lá de boa, entendeu? Não vou ficar sendo perturbada por ninguém. Pego meu cigarro, vou fumar, fico lá no campo, fico lá com meus pezinhos na cachoeira, entendeu? A minha imaginação era essa. Foi assim que eu fui. E aí você chegou lá e qual foi? Aí eu cheguei lá e eu tive o primeiro baque, porque primeiro já não era nada do que eu imaginei, né? Imaginei, tipo, quando a pessoa fala pra você, vamos no evento, vai ter piscina, tu imagina o quê? Você nadando na piscina, levando sua roupa de banho pra poder se divertir. Mas não era bem assim quando chegou lá. Chegou lá, eram monitoras, né? As meninas que já eram da igreja na época, ela monitora. E a gente que tava indo pra poder passar pelo encontro, pelo Acampa Dentro, a gente era encontrista e ficava grupos separados, grupos de 10 pessoas com cada monitora. Aí eram 2 monitoras, uma era líder e uma era auxiliar. E um grupo de 10 pessoas para elas cuidarem, que era muita gente. Foi 3 ônibus, se eu não me engano. Era muita gente. Então, um grupo de 10 pessoas para cada 2 monitoras cuidar. Entendeu? Então, tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha que comunicar à monitora. Se eu quisesse ir no banheiro fazer uma necessidade fisiológica, tem que comunicar. Aquilo para você foi um... Absurdo, absurdo. Depois de ter sido muito presa na infância pelo meu pai, né, assim, não podia fazer muitas coisas, meu pai me dava muita liberdade, eu era uma criança, afinal de contas, né, também ele não estava errado, estava certo da parte dele, mas pra mim, né, na cabeça do adolescente, da criança, é um absurdo, o pai tá me prendendo, tá me restringindo a minha liberdade, eu quero ser livre, na cabeça do adolescente doido, né, hoje em dia eu doida pra poder alguém falar, não vai sair, e eu, sério, não vou sair, tô falando sério, come tudo, pra comer tudo mesmo. Doida pra alguém me dar essas ordens, né? Mas não tem mais isso. Antigamente, a gente achava um absurdo receber essas ordens. Então, pra mim, era isso. A pessoa ali falando pra mim que eu não posso, que eu não vou, que não dá, que não. Falei, o quê? Tu é uma mulher igual a mim, tu acha que tu me manda? Tu é minha mãe? Eu vou. Então, assim, foi um confronto lá quando eu cheguei lá. Quando a gente vai nadar de piscina? Nadar de piscina, vocês não vieram aqui pra se divertir, não. Vocês vieram aqui pra receber da parte de Deus. Falei, não tem piscina, então a piscina vai ficar ali parada. E a gente não vai poder nadar na piscina. É uma tortura, né? Caramba, foi uma coisa assim, foi muito confrontante mesmo. E esse encontro foi de 5 dias, né? Foi de 5 dias, em 2016, Campo Dentro, Metanoia, lá em Papucaia. E depois do encontro? Depois do encontro, aí foi de verdade. No encontro, eu tive uma experiência, assim, que até hoje, de 2016 pra cá, eu tive outras experiências com Deus, mas aquela foi a experiência que marcou a minha vida. Eu tava na ministração, né, de libertação. Não vou falar muita coisa, não, pra vocês poderem passar pelo encontro, gente, pela cabana. Porque mudou o nome, mas ainda tem. Então, eu não vou falar muita coisa, não. Mas eu tava eu tava na ministração, bispo, e era a ministração de libertação, né? E a administração de libertação... Não vou dar
não vou entrar em detalhes. Mas é a libertou, administração de libertou. libertação, isso aí. Só que foi diferente, não foi... Não foi aquele terror. Aquele terror que eu tava você tinha aquela imaginando. visão sai, Isso capota, aí. sai, demônio! Não foi sai, desse jeito, entendeu? Eu sei que parece que minha memória apagou quando eu estava ali. Tipo, eu não conseguia... Como se eu não estivesse no domínio do meu corpo, tá? E quando eu voltei pra mim, eu já estava em outro ambiente. Me tiraram do meio do ambiente, me levaram lá pro campo de futebol, uma coisa mais reservada. Não sei porquê, até hoje eu não perguntei, mas também se saiu, tá tudo certo. Entendeu? O que você achava que não tinha saiu antes de ter? Isso aí. Aí eu fui, depois daquele dia ali, mas assim, eu pensei que seria uma coisa sobrenatural. Não foi daquele jeito. E quando eu saí dali, por mais que eu tivesse passado pelo processo de libertação, a minha libertação de fato aconteceu de uma maneira muito particular, eu e Deus. Muito particular. Não foi essa exposição que as pessoas pensam que é, não foi. Aquele dia acabou, todo mundo foi pra cama dormir. E eu comi o cigarro, né? O maço de cigarro que eu tava fumando naquele dia embaixo do travesseiro. E aí eu deitei pra dormir. Só que eu não conseguia dormir, eu sempre tive muita insônia. Com 3 anos eu comecei a cantar e eu cantava à noite, né? Então, assim, eu não tinha muito sono. Até hoje, se bobear, eu fico acordada à noite, é como se fosse uma coisa normal, trocar a noite pelo dia. Eu me esforço, durmo, graças a Deus, mas sempre troquei muito a noite pelo dia. Lógico, diz que você tem que ficar acordada. Isso aí. Muito acostumada, né? Desde Inclusive, na barriga da minha mãe, eu subia o Morro do Borel, Mangueira, Galo, Jacaré, tudo. Na barriga da minha mãe. Então, assim, eu desde muito pequenininha, acostumada com muita movimentação durante a noite e aquela calmaria durante o dia. Então, meu relógio biológico era assim que funcionava. E aí, eu não estava conseguindo dormir naquela noite e era um tal de... Shhh, shhh. A gente falava, fulana, shhh. A monitora. Não podia falar nada. Apagou a luz do quarto, todo mundo tinha que dormir. Mas que inferno. Ficava assim. Pode fazer nada. Quero fumar um cigarro. Tá na hora de dormir. Não. O que me falaram é que você perturbou naquele encontro. Eu também. Mas assim, foi de maneira involuntária. Não era eu, não. Tava sendo usada por um espírito ruim. Graças a Deus, ele saiu de mim. Porque... Era assim, eu estava almoçando. Eu acabava de almoçar, eu ficava, ô pastor. E isso é muito interessante. Eu ficava assim, ô pastor, quero fumar um cigarro. Não fez todo mundo, né? Ó, pastor, peraí, a gente vai te levar. E me levava lá num canto. E ficava fumando comigo. No primeiro dia, no segundo dia. No terceiro dia... Explica aí, fumava contigo ou Não, ele ficava comigo enquanto eu fumava. O pastor não fumava não, gente, em nome de Jesus, que é isso? Não faz isso não. Pastor Felipe, em nome de Deus. Aí... Aí ele me levava lá no cantinho pra poder eu fumar meu cigarro, né? E ficava conversando comigo e tal. Quando foi no terceiro dia, eu já não tava querendo fumar toda hora, entendeu? Parecia que não tava surtindo nenhum efeito, mas alguma coisa já tava mudando dentro de mim. E aí eu não tava querendo fumar toda hora. Aí eu comecei a achar esquisito aquele cara, que é o pastor Felipe Pires. Porque de manhã cedo ele chegou lá e falou, Cindy, bora lá pra tu fumar um cigarro. Eu falei, o quê? Agora esse cara doidou de vez. Esse cara tá me chamando pra eu poder fumar. Não vai agora, não? Fumar? Ele fazia assim, bicho. Aí eu, não tô com vontade de fumar agora não, muito obrigada. Aí ele saía, né? Fui almoçar. Até ainda não tinha fumado até a hora do almoço. Aí eu almocei, tá quando eu acabei de fumar ele, Cindy. Ficava lá de longe, eu olhava ele. Bora. Esse cara tá possuído. Esse espírito tá pessoal. Pegou ele agora. Aquele que muito o cheiro do cigarro. Que tá doidão. Esse cara não tá bem na cabeça, não é possível. Mas ali já era um trabalho todo, né, pré-estabelecido. Era algo já espiritual. Enquanto ele ia comigo, ele conversava. E eu falava de coisas que eu não tinha coragem de falar com ninguém. E abria meu coração, assim, de uma forma muito, muito, sei lá, abrangente. Falava sobre tudo. Coisas que eu não tinha coragem de compartilhar com nenhuma pessoa. E eu tava me entregando, assim. Eu tava me abrindo sem eu perceber. Entendeu? Então, ele queria continuar aquele processo, mas ali eu já tava recuando um pouco, entendeu? E aí, nesse dia, foi o dia da administração da libertação. E aconteceu aquilo tudo, fomos pro quarto dormir, né? Ok, estou deitada, sem sono, sem conseguir dormir. Todo o quarto foi apagando aos pouquinhos. Tinha outras meninas também que tava bem agitada, né? Mas aí, quando foi todo mundo pegando sono, aí o quarto ficou aquele silêncio, né? Já era madrugada, provavelmente, que a administração naquele dia acabou um pouco tarde. E aí...
eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum, porque eu tava conseguindo dormir de jeito nenhum. Mas eu tô deitada. Sabe quando você tá deitado de olho fechado e você tá acordado, a luz tá toda apagada e de repente clareia? Você mesmo de olho fechado, você consegue perceber que o ambiente ficou mais claro, né? E eu tô de olho fechado, tudo escuro, e do nada ficou claro. Quando ficou claro, eu abri o olho, eu pensei assim, alguém acendeu a luz, vou aproveitar essa oportunidade que quem for, porque todo dia no final, assim, da noite, vinha alguém no quarto pra orar, que no caso era a missionária Sara. Ela passava pelo quarto, menina, já tudo bem, todo mundo já tá acomodada pra dormir, então vamos orar. E ela orava antes da gente chegar a dormir mesmo, entendeu? Então eu pensei que ela chegou no quarto, acendeu a luz, eu falar agora com ela, pra poder me levar pra poder fumar meu cigarro. E aí, quando eu abri o olho, a luz não estava acesa, entendeu? Mas tinha uma luz, assim, na minha cama. Eu olhava para todo o quarto, assim, tava tudo escuro, mas parece que só a minha cama estava iluminada de alguma forma. E aí eu vi uma pessoa parada na frente da cama. A princípio eu fiquei com um pouco de medo, porque era uma coisa que eu não estava acostumada. Então, assim, eu vi uma pessoa parada na minha cama, assim. E é como se aquela pessoa, né, um ser, assim, mas uma coisa... Em contrapartida, por mais que eu tivesse com medo, eu senti uma coisa boa, sabe? Uma paz, assim, uma coisa muito boa. E aí eu vi nitidamente, bispo. Nitidamente, como eu nunca vi outra coisa, assim, na vida. Nem como eu tô vendo o Senhor. Eu vi de maneira muito nítida. Sentou, assim, bem na minha cama... E aí eu senti uma vontade, assim, foi uma vontade muito involuntária. Meu corpo só foi. Como se eu tivesse... Porque eu sentei na cama, né? Quando esse ser sentou na minha cama, eu deitei, como se fosse no colo, sabe? Fui reclinando meu corpo ali. E ali eu chorei, mas foi um choro. Um choro da alma, assim. Eu chorei pela separação dos meus pais. Eu chorei por todas as vezes que eu fui usada, assim... Sabe, todas as vezes que eu me senti suja, quando a gente se entrega, assim, sexualmente pra uma pessoa que não é a nossa pessoa, e depois eu fui largada, ou quando eu fui trocada, de todas as mazelas que eu mesmo fui trazendo pra minha vida sem alguma necessidade, não tinha necessidade alguma de eu fazer isso com a minha própria vida, mas eu comecei a lembrar de tudo isso. E era um choro da alma, assim, sabe? Um choro de soluçar, e ninguém sequer veio até mim pra poder perguntar assim, por que você tá chorando? Eu tinha a sensação que ninguém estava ouvindo. Parece que era só eu e aquele ser. Parece que todo mundo pausou e estava acontecendo só aquela cena ali, só aquele momento. E eu chorei muito, soluçando assim, a lágrima caindo sem eu, sabe? E eu comecei a pedir desculpa. Me desculpa. Eu só conseguia falar me desculpa. No meio do choro só saía a palavra desculpa, perdão, só saía isso no meio da minha fala. E ali, naquele ambiente ali, aquele ser ali sentado na cama que eu tava dormindo, foi ali que aconteceu a minha libertação. Quando aquele choro passou, eu fico na garganta de chorar. Quando aquele choro passou, eu lembro que eu levantei, né? Depois de ter chorado muito, eu lembrei de tanta coisa que eu vou lembrando assim agora e fico, meu Deus, por que eu me permiti passar por tantas coisas? Tem coisa que é só a gente ouvir o pai e a mãe, mas é tão difícil num momento, assim, hoje, parece até um pouco de clichê falar isso, assim. Ah, é só ouvir os pais, né? Porque afinal você já cresceu, mas porque no momento a gente não pensa desse jeito. A gente quer viver segundo, igual eu falei, né, os princípios que a gente cria na nossa cabeça, a gente cria nossas próprias regras, e a gente quer seguir a regra que a gente criou, sabe? Então eu queria tanta coisa, e essas coisas que eu quis tanto, sem ouvir meu pai, sem ouvir minha mãe, sem ouvir conselho de familiar, de ninguém. Eu queria tanto viver minhas coisas, minha vida, eu trouxe tanta amargura pra mim, sabe? Tanta ferida. Assim, eu sei que é um discurso muito bonito quando as pessoas falam assim, ah, suas cicatrizes são sinal de que você venceu essa luta, mas tem luta que não precisa ser batalhada. Não precisava ser. Entendeu? Tem coisa que você não precisa... Exatamente, não precisa você guerrear aquela guerra, é desnecessária. Ok, ficou uma cicatriz ali pra você olhar e lembrar que você venceu, ok, mas não tinha necessidade de entrar naquela briga. Entendeu? Então, assim, foi muita marca desnecessária, coisa que demorou pra sarar, entendeu? E ali, naquele momento ali, parece que aquele foi o momento de ser sarada. Coisas que, assim, eu fui em 2016 pro encontro, coisas que, quando eu tinha 15 anos, tipo, 5 anos antes daquilo, ou 4 anos antes daquilo, que eu vinha já achando que eu tava curada de coisas que eu não tava curada. Tipo, uma dessas coisas foi a separação dos meus pais. Eu achava que aquilo pra mim, tipo, nada, separou, acabou. Entendeu? Tanta gente vive com os pais separados. Eu achava que aquilo não tinha surtido nenhum efeito em mim. Hoje eu consigo entender que aconteceu alguma coisa dentro de mim com a separação deles. Mas no momento, eu não entendi desse jeito. Eu achava que tava tudo normal. Hoje em dia, pais, mães, né, que estão assistindo esse vídeo, por mais que você está num processo de separação e acha assim, não, meu filho é super maduro, ele entende, ele compreende, ele não compreende. Na verdade, ele não entende.
entendeu? Ele não consegue discernir o sentimento. Não dá pra entender o que você tá sentindo. Então, até pra ele que tá sentindo, ele não sabe o que tá sentindo, mas na verdade tá doendo. E ele vai descobrir isso da pior forma depois. Porque a gente procura caminhos pra poder a gente depositar essa dor. Como eu não entendi o que era, eu bebia. Não era qualquer bebia, não. Era bebia sim. Eu tinha um tio que bebia muito, há muito tempo. Eu bebia 3 litrão ao mesmo tempo que meu tio bebia 3,600. Ó. A pessoa que tá assistindo isso aqui agora, se a pessoa bebe, ela vai entender o que eu tô falando. Vai entender. Entendeu? Eu não entendo Eu nada. bebia, Eu assim, bebia um Coca-Cola. pack de latinha pra mim, pra poder arrumar a casa, não era nada. Assim, eu bebia normal. Arrumando a casa, eu bebia um pack de latinha. Tudo isso porque eu achava que se eu tivesse bêbada, o tempo todo, eu vivia normal. Aquilo pra mim era alegria, era felicidade. Entendeu? E eu não fiquei com a minha vida assim, estagnada, não. Eu trabalhava. Sabe? Não pensa que a derrota da pessoa tá ligado a só a situação financeira, o profissionalismo da pessoa. Não tá ligado a nada disso, não. Vai muito mais além, tá lá dentro. Tem muitos artistas aí no auge Exatamente, tem muita gente com muito dinheiro que se suicida. Você vê pessoas aí que tem muito dinheiro e depois comete suicídio. Então, assim, uma coisa não tá ligada à outra. Naquela noite, naquela noite, você tinha passado pelo processo de libertação cedo, que sempre tem esse processo, tal, nos encontros, a pessoa vai lá. Sim. Mas parecia que não tinha feito efeito. Você só sentiu aquele momento, mas Exatamente. você sentiu que naquela noite que você foi visitada, que aí desencadeou o processo de libertação. Exatamente. Ali eu passei a viver o encontro. Você tinha que colocar para fora tudo aquilo que te aprisionou de verdade. Isso porque aí. Às vezes a pessoa pensa sobre prisão como se fosse só um espírito imundo vindo pegando ela. Mas situações da vida também te aprisionam. Então a pessoa fica presa aqui na mente. Né? Então, esse processo seu já não era nem os espíritos, né? Porque mesmo você sendo espírita, né, os espíritos não te aprisionaram a ponto de você ser deles. Né? Porque o mundo espiritual é assim, quando você se entrega para um espírito, ele passa a ser seu dono. É. Ele passa a ser seu dono. Só que no teu caso não teve tempo. Antes de você se entregar ou dar a sua cabeça a esse espírito, a esse ser, você se encontra com outro espírito. Né, que acaba quebrando esse elo. Exatamente. E te cura de tudo aquilo que esse espírito, apesar de você já estar frequentando, não conseguiu curar. Pelo jeito, não conseguiu. Não. Porque você já vinha frequentando, estava perto de fazer a coisa, mas ele não conseguiu te curar. Não. E você foi curado naquela noite. Naquela noite. Dali para frente... E dali pra frente, mudou a minha história. Aí, o fim da experiência, eu levantei, sentei na cama, né? E comecei a catar todos os meus maços de cigarro. Ainda tinha, acho que, um ou 2 na bolsa. Dos 5 que eu tinha levado, né? Peguei o que tava na bolsa, peguei o que tava embaixo da cama, do travesseiro. E eu levantei e falei assim, agora eu vou sair e vou queimar esse cigarro todo. Não chamei ninguém, era madrugada já, provavelmente. E aí, as meninas que ficavam no relógio de oração... O relógio de oração, assim, as 2 meninas que ficam no plantão daquela noite, cuidando das meninas, elas não dormem, elas ficam na porta, né, ali, acordadas pra poder ficar de olho, porque não sabe o que pode acontecer durante a madrugada, alguém acorda, alguma coisa acontece, então elas ficam ali de plantão, e elas vão trocando aquele plantão durante a noite. Na hora que eu levantei, fui em direção à porta, minha cama era bem lá atrás, né, eu levantei, fui em direção à porta. Quando eu cheguei na porta, as meninas que estavam no plantão estavam dormindo. Porque tava tudo tão calmo no quarto, elas pegaram no sono. Então, elas dormiram. E a porta tava um lado aberto, né? A porta era tipo francesa, assim, sabe? Mas um lado da porta tava entreaberto, assim, e o outro tava totalmente fechado. Então, não dava pra poder enxergar do lado de fora. E nem pra pessoa que tava lá fora enxergar aqui dentro. E aí, eu fui em direção à porta e falei, vou sair sem barulho nenhum, que eu não vou acordar ninguém. Eu vou pegar meu isqueiro, o cigarro, vou queimar lá no cantinho. E a partir de hoje, eu não fumo mais. Determinei isso. Não fumo mais a partir de hoje. Quando eu abri a porta para poder sair, tinha uma pastora, chamada Pastora Marta, parada em frente à porta, olhando assim para a porta. Surreal. Ela estava parada, olhando para a porta. Quando eu abri, ela falou, estava te esperando. Surreal. Forte isso, hein? Surreal. Quando eu abri a porta, ela falou assim, eu estava te esperando. Aí a menina que escutou a pastora Marta falando, que estava na relógio de oração, acordou e falou, Cindy, vem, volta. Ela, não, deixa ela. Eu estava esperando ela. Eu sei o que ela tá indo fazer, vamos lá. Pô, chega a arrepiar, hein? Você é sério, hein? Aí ela me levou pro lado do dormitório. Tinha um lagozinho assim, do lado do dormitório. E tinha muita folha seca, assim, caída no chão. Aí eu botei o cigarro. E aí eu sei que era de madrugada, porque quando a gente começou esse processo, começou a amanhecer. Teve bem na aurora do dia, assim, tava bem, né? Amanhecendo. Aí eu fui...
levei ela pro lado, assim, ela me levou pro lado, na verdade, aí botei meu cigarro todinho no chão, botei um monte de folha em cima, acendi pra poder começar a subir a fumaça, e ali virou uma ministração à parte, né? Era uma ministração que não existia, não tava no cronograma do evento, mas Feita virou só porque... pra Cindy Ramos. Porque ali começou a subir aquela fumaça preta. E no encontro, a gente acorda bem cedo. Então, todo mundo começou a acordar, e aquela fumaça subindo, pegando fogo, todo mundo começou a vir ver o que estava acontecendo. E ia chegando gente, ia chegando gente, ia chegando gente, chegando gente. E minha lágrima só descendo, descendo. E o cigarro queimando, indo embora. Entendeu? Foi junto com a fumaça. A fumaça, o cigarro e o vício. E ela tava junto com... Ela tava com uma echarpezinha assim, que ela colocou aquela echarpe sobre mim. Ela profetizou sobre a minha vida. E aqui estou eu, desde 2016 até agora. E daquele dia em diante, né? Porque foram 5 dias, se eu não me engano, isso aconteceu no 3º dia. Eu não fumei mais, né? Nem no encontro e nem depois do encontro. Dali pra frente, eu comecei a viver o encontro. Comecei a receber de fato, a prestar atenção nas ministrações, a entender que tudo aquilo que eles estavam passando lá, todas as ministrações que estavam passando, era o que de fato acontecia na minha vida, né? Eu tive um episódio muito doloroso da minha vida, muito doloroso, que foi quando eu engravidei. Eu gestei até 6 meses e eu perdi o bebê, né? Eu fiquei muito triste com aquilo. Aquilo me trouxe pra uma depressão, assim, pra um lugar muito escuro da minha vida, entendeu? Eu fiquei muito mal naquela época, naquela fase, e aquilo foi dito ali, tipo, coisas da minha vida que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Uma pessoa veio até mim e falou pra mim, olha, fica tranquila, porque o laudo médico, ele pode dizer qualquer coisa, mas a última palavra vem da boca de Deus. E você vai gerar. No tempo certo, você vai gerar. Então, ali Mas o você Senhor vai recebeu preparar o uma casamento. promessa. O Senhor vai preparar um casamento pra você, com um homem que te ama, e você vai gerar. Mas eu tava lá com uma pessoa. Então, na minha cabeça, a minha vida já foi projetada com essa pessoa que está aqui comigo. Então, assim, passei pelo encontro, né? Foi transformador. De verdade mesmo. Desde isso até todas as outras coisas que aconteceram lá, por cada ministração. Eu lembro de cada detalhe. Se me perguntar as ministrações, eu lembro o que aconteceu. Eu lembro o que as pessoas falaram. Eu lembro tudo que foi feito. Ministrações que me marcaram muito mesmo. E que mudou, de fato, a minha vida. O Então, Deus daquele lugar mudou muito. valeu a pena muito. você ir para o encontro. Muito. E uma coisa, assim, de que você falou aí, que eu acho que é interessante, é que a igreja recebeu você sem nenhum preconceito. Não. Você estava em outra religião. Totalmente o contrário do que pregam na E internet as hoje em pessoas dia. ficam dizendo por aí que não, é preconceituoso. Não, na verdade, o evangelho da graça é para todos aqueles que em Jesus creem. Então, quando tu crê em Jesus, Jesus entrou na sua vida. É porque quando as pessoas, bispo, falam contra uma prática que alguém está cometendo, né, que fere o evangelho ou o princípio cristão, a pessoa acha que a gente está falando da pessoa. Só que, na verdade, a gente está falando contra a prática daquela pessoa. Eu não sabia separar isso. Para mim, quando a pessoa falava para mim que uma coisa que eu fazia era errada, ela estava me chamando de errada, entendeu? Mas, na verdade, ela não estava falando de mim, da pessoa Cindy. Ela estava falando de uma prática que eu estava fazendo naquele momento. Coisa que dá para mudar. Tem coisa minha que é minha personalidade, que sou eu. Mas tem coisa que eu faço que dá para mudar, dá para ser melhor, dá para ser diferente. Mas eu não conseguia enxergar isso, entendeu? As pessoas, na verdade, que estão de fora, não conseguem olhar por esse parâmetro. Entendeu? Não consegue ter esse parâmetro, não consegue. Acha assim, tá? Porque não ama o gay. Não ama a lésbica, não ama o viciado, não ama o macumbeiro, não é nada disso. Na verdade, tem coisas que a prática da pessoa não vai ser aceita, não tem como. Ou a gente segue a Bíblia, ou a gente não segue a Bíblia. A gente não pode seguir parte dela, entendeu? Se a Bíblia diz que uma coisa está errado, o crente vai se comportar como a Bíblia diz, aquilo está errado. Mas isso não significa que a pessoa que está fazendo aquilo é uma pessoa que merece ser excluída. Pelo contrário, aquela pessoa ela vai ser amada. Senão a igreja tinha acabado. Exatamente. Agora, a pessoa pega um versículo da Bíblia, não, vinde a mim como estáis. Sim, você pode vir como você está, mas você não vai permanecer como você está, não. Porque ele vai receber você como você está, mas ele vai te mudar. Assim chega brigando com o vício, né, do tabagismo, que para muita gente é normal, mas para muita gente destrói, que causa um dano terrível. A própria embalagem diz isso, que causa câncer. Ninguém condena o Ministério da Saúde por falar a verdade. Né? Tá lá na embalagem isso. Então, o que aconteceu? Quando a Cindy chega com tudo isso, a igreja recebe, abraça com todo carinho, com todo cuidado, a Cindy é transformada. Tem pessoa que diz que a gente faz uma lavagem cerebral. Isso não aconteceu com a Cindy, na verdade. Bom, bispo, se fizeram uma lavagem cerebral em mim, eu agradeço muito por terem feito. É isso aí, Cindy Rani. Deus realmente transformou a sua vida pelo que apresenta, né? Tem pessoas que dão testemunho de você que você nunca mais foi
a mesma depois que você aceitou a Jesus. E glória a Deus por isso. Então, valeu a pena você ir para o encontro, ser impactada, valeu a pena continuar. Valeu a pena. Hoje, a Cindy é casada, tem um filho da promessa. Tudo que foi prometido tudo no que encontro falou aconteceu. E as pessoas podem realmente acreditar que o evangelho da graça é esse. Né? É para pessoas que não merecem, não pessoas que merecem. Nós entendemos isso. E é por isso que nós queremos que você volte outra vez, Cindy, porque tem que ter Cindy Ohane parte 2. Produção, Cindy Ohane parte 2, por favor. Cindy, se você pudesse falar às pessoas, se essas pessoas pudessem te ouvir, entrar dentro do teu coração e saber o que você sente hoje, e você pudesse expressar isso para essas pessoas de maneira clara, qual seria a mensagem que tu mandaria para essas pessoas? Eu diria... Pra cá, né? Eu diria que o evangelho não é um livro de contos de fadas. Não é. Por muito tempo, a gente acaba sendo... Maria vai com as outras, essa é a realidade. A gente escuta muita coisa, né? De pessoas que não têm experiência, de pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. A gente não tem a nossa própria experiência e a gente acaba se distanciando daquilo que pode, de fato, mudar a nossa vida. Eu sei que agora, na fase que você está vivendo a sua vida, seja ela qual for, você deve estar imaginando que você já está vivendo a melhor fase da sua vida. Mas você não pode nunca se curar de uma coisa indo no circo. Para você se curar, você tem que ir no médico. Não adianta ir no circo para curar a ferida. Tem que ir no médico. Então, vá no médico. Ao médico dos médicos. Deixa que ele cure suas feridas. Coisas que você pensa que já está liberta, que você já foi salva, que na verdade ainda dói dentro de você. Aquele lugar escuro que você não abre para ninguém, que você não entrega a chave para ninguém. Deixa Jesus entrar nesse lugar. E deixa ele te curar, deixa ele te livrar, deixa ele te salvar. Deixa que a graça do Senhor esteja estendida sobre a sua vida também. Que eu fiz na minha e deu muito certo. Show de bola, Cindy. Olha, eu acho que se eu não fosse evangélico, seria depois desse testemunho, depois dessa fala, eu ia me converter hoje. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Vamos ter que terminar o nosso Potigraça. Eu estava amando, gente, tá? Eu tava me sentindo super em casa. Eu ia vir mais me ofereceram Coca-Cola, mas já acabou, não tem mais Coca-Cola, gente. Acabou, tu bebeu toda a Coca-Cola, assim. E tem que comprar duas quando eu vier na parte 2. Gente, dizem que Coca-Cola é pecado, sabia disso? Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Vamos parar de... O diabo não tem nada a ver com isso aqui. Quem comprou foi eu com o meu dinheiro. Ah, então beleza. Então, assim... Não, essa tu não comprou não, Cindy. Essa foi a produção. Não, eu que compro minha Coca, bispo. A sua, eu que mas compro essa minha aqui era a Coca. O diabo produção, não tem pelo nada amor de a ver Deus. do diabo. O diabo não comprou nada aqui, é meu. Tá bom. Mas a sua, porque essa aqui era a produção. Tá, muito obrigada, Isso, produção. né? Obrigado, gente. Vocês são top, gente. Vocês Então são vamos lindas, estão me terminar. olhando ali. Vamos terminar. Gente, só Deus. É graça sobre graça. É verdade. Onde abundou o pecado, abundou a graça. Ah, outra coisa aqui. No final da minha mensagem, pra poder dar uma mensagem, gente. É. Se você... Com a Cindy não termina nunca, gente. Se você ainda não frequentou uma igreja, não conhece, ou então assim, depois desse testemunho, você quer saber, vou dar uma chance. Vou lá, vem no Ministério Crescer, gente. Rua Arthur Marinho 237. A nossa igreja é aqui, vem. Vem, que nesse lugar aqui é um lugar onde você não vai encontrar pessoas perfeitas. Você vai encontrar pessoas com defeito, mas pessoas que olham você como olham pra si. Tipo, eu sou uma pessoa imperfeita, entendeu? Então eu não posso exigir perfeição do meu irmão, uma vez que eu sou imperfeita. Então você vai ser abraçado, você vai ser amado, porque eu cheguei aqui pra brigar e sair daqui assim, ó, debaixo de graça, vivendo as promessas. Então vem, Ministério Crescer. Que é isso? Gente, fui demitido agora. Não precisam de mim mais. Depois dessa moça, acabou o meu papel aqui, entendeu? Eu vou pra pode graça não, né? Não, pode É pô, né? Pode graça não, né, Cindy? Vamos estar terminando aqui, gente, com oração, viu, Cindy? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso podcast. Gostaria de pedir que você desse teu joinha, né? Compartilhasse. Faz favor, manda para aquela pessoa que tu conhece, que tu gosta, que você sabe que precisa ouvir testemunho como esse. Jovens que acham que não tem mais jeito, que estão presos nas drogas, estão presos numa vida de depressão. Tá? Cindy foi curada de depressão também. Muita coisa aconteceu na vida da Cindy e ela é referência. Então, se você quer uma vida melhor, faça isso também. Tá? Busque a Jesus enquanto você pode achar e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Você pode aí dar o teu joinha, compartilhar. Mas o que ele pode fazer, gente? Comentar. Inscrever no canal. Mas o quê? Compartilhar com a família toda. Mais o quê? Não perder um vídeo. Não pode perder nenhum. Ativa o sininho. O sininho. Tem que fazer o sininho. Então vamos lá, gente. Vamos orar agora? Vamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos por esse momento.
Eu sei que o Senhor é o Senhor de todas as coisas e tudo que fazemos é para a glória do Teu nome. Sim. Nós queremos alcançar vidas, Senhor. Vidas assim como da Cindy, que foram transformadas pelo Teu poder de maneira sobrenatural. Coisa que os homens naturais não conseguem fazer, a psicologia humana não consegue fazer, mas o Senhor que criaste o homem à sua imagem e semelhança e sabe de fato o que passa no coração do ser humano é capaz de fazer. Então faça isso com essa pessoa que assistiu o nosso podcast, Sim, meu Pai. faça isso com a pessoa que vai assistir ainda, que vai ser recebida, Senhor, de braços abertos pelo Teu Espírito, sabe, sem julgamento, porque a graça, Senhor, é um favor não merecido e essa pessoa, ela precisa da Sua graça. Então que esse favor venha sobre essas pessoas. Isso eu te peço, crendo que o Senhor ouve a oração que fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.